Oi, 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 sejam bem-vindos ao seu podcast favorito sobre autoconhecimento. Aqui vai ser o seu espaço para despertar aquela vontade de se conhecer. Estamos começando agora esse projeto, né, Alípio? É isso daí, gente. Espero que vocês embarquem nessa jornada com a gente, né? Que a gente tem um propósito aqui de fazer você ter uma vontade de se autoconhecer, né? E esse episódio número 1, a gente quer mostrar para as pessoas, né, Ali, por quê? Né? Quais são os motivos, o que o autoconhecimento vai trazer de fato de bom para a sua vida. E eu já vou logo começando, sem muita enrolação, perguntando para você, Alípio, quais os motivos, por que buscar o autoconhecimento, por que isso vai fazer, o que isso vai fazer de bom para as pessoas que estão assistindo e escutando a gente? Então, basicamente, eu acredito assim que o principal motivo, de forma superficial, obviamente eu vou falar sobre o meu processo, né? Sobre a minha experiência. É muito bom se conhecer, né? Por quê? Porque quando você não se conhece, você não conhece o mundo. E quando você não conhece o mundo, automaticamente você tem uma experiência de vida muito ruim, né? Não é muito agradável, né? Então, automaticamente, quando você conhece o mundo e desperta uma vontade em você de tentar entender as pessoas, de tentar entender o ambiente que você está, a sua família, todo o seu campo. E esses conflitos, muitas das vezes, que você tem durante a vida, eles são solucionados através deste processo. É uma ferramenta muito legal, né, que obviamente você pode complementar com profissionais e tudo mais, mas eu acredito que ela é muito interessante. Nos meus atendimentos de coach, é muito interessante porque a maioria das pessoas, dos jovens, né, que eu atendo, eles chegam até mim falando o seguinte: eu quero ter mais autoconfiança, sabe? Eles querem buscar autoconfiança. E aí eu falo com eles o seguinte: Alípio, você confia em alguém que você não conhece? Aí eles falam pra mim: não. Pra você desenvolver autoconfiança, você precisa se conhecer. Então, para mim, o principal motivo para buscar o autoconhecimento, para mim, veio porque eu queria ter mais autoconfiança. Eu queria confiar em mim mesma, sabe? Eu queria saber do que eu estou falando. Então, assim, parte muito disso. Então, você se conhece para que você possa aí desenvolver autoestima, autoconfiança, mas tudo parte do autoconhecimento. Claro, porque quando você não se conhece, você não sabe quem você é, onde você está, você não sabe nem para onde você está indo. Muitas vezes você fica muito sem rumo ou atirando para tudo quanto é lado, Exatamente. né? Então assim, isso gera o quê? Uma frustração, né? Quando você não tem um objetivo aparente. Por quê? Porque você não conhece a sua essência, você não sabe exatamente o que você quer. Você não entende que você precisa priorizar aquilo que você realmente gosta, né? Mas você acha difícil porque você aprendeu dessa forma e tudo mais, aquela coisa. Mas eu acredito muito que quando você se conhece, você entende o mundo, você entende onde você está, você entende quem você é, você tem uma clareza, né, sobre os seus objetivos de vida. Então, essa interseção que a gente chama de vida, ela fica muito mais interessante. Exatamente. E lá no processo de coach também é muito interessante que muitas pessoas chegam para mim querendo pular sessões. Assim, vou te dar uns exemplos bem simples. Laís, eu quero que você crie para mim uma rotina para mim passar no vestibular. Eu quero que você crie para mim uma rotina para eu ter uma alimentação mais saudável. Só que o processo de rotina ali, que eu faço, é só assim, na sexta sessão. Porque o princípio é o autoconhecimento. Porque às vezes aquela pessoa vai alcançar aquilo e não vai ficar feliz com aquilo e vai buscar depois outra coisa. Então ela está buscando coisas sem se conhecer, baseado na vida de outras pessoas. Aquela pessoa fez, foi legal, meu ídolo fez, eu quero isso para mim também. Então assim, o primeiro passo que eu falo, vamos se conhecer um pouquinho. Muitas ferramentas de autoconhecimento, porque senão você vai atingir o que você quer ou não e vai acabar se frustrando. Claro, quando você se conhece, você entende verdadeiramente quais são aquilo que traz realização para você, né? Então você não perde tempo atirando para tudo quanto é lado. Então você foca, você entende como você pensa, como você sente, o que você quer da sua vida, você entende o seu entorno, né, a sua família, a sociedade, seus amigos, o trabalho. Então você tem já um foco: poxa, eu não quero isso daqui, eu não quero esse ambiente, eu quero isso aqui, eu gostei disso daqui, entende? Então assim, você vai muito pela realização da experiência, mas também vibrando naquela alegria naquele prazer de executar alguma coisa, de ser alguma coisa, ou até mesmo de falar, de sentir, de agir da forma condizente que traz prazer e alegria para você. Então inibe, né, muitos problemas, muitos conflitos internos. Então se conhecer é muito importante. Tem uma outra coisa também, eu falei muito de autoconfiança, né? Desenvolver autoconfiança através do autoconhecimento. E tem a questão também de saber se posicionar. Porque quando a gente não se conhece, a gente acaba não se posicionando. Como assim? Vou te dar um exemplo que aconteceu comigo até alguns dias atrás. Tava no Uber com a minha irmã Raquel, você conhece a Raquel? E a gente entra dentro do Uber e a gente começa, né?
Falar. E aí o motorista virou pra trás e falou assim, olha, tá com muito trânsito. Eu tô pensando em pegar uma rota alternativa e a gente vai pegar aqui uma estrada com buracos, estrada de chão. Aí ele virou pra trás e perguntou pra mim, tudo bem pra você? Na hora eu respondi, olha, eu prefiro que você pegue o caminho tradicional, porque eu não tô com pressa. A gente sai com bastante tempo de casa. Então eu prefiro que você pegue o caminho tradicional mesmo. Não me sinto segura numa estrada assim, né, de chão, não conheço o local. Eu fui ver a localização, não sabia nem onde eu tava. A minha irmã olhou pra mim, ficou quieta, ficou muda até a gente chegar. A gente tava vindo até pra cá, pra montagem do desfile. E aí chegamos aqui, ela falou assim comigo, Laís, como é que você teve coragem de falar isso com o motorista? Você não é assim? Você não é de confrontar? Eu falei, eu não confrontei, eu só falei com ele que eu preferia que ele seguisse o outro caminho. Por que eu fiz isso? Porque eu sabia que se ele fosse pelo outro caminho, eu ia ficar um pouco nervosa dentro do carro, porque eu não me sinto bem andando em estrada de chão que não tá sinalizada. Entende? E a troco de quê? Eu não tava com pressa pra chegar aqui. Cara, você evitou conflitos, Evitei né? conflitos. Internos, por olha quê? só. Porque eu me conheço, né? Isso quer dizer, eu estou tentando me conhecer. Então, quando você começa nessa busca do autoconhecimento, você começa a evitar certas coisas, sabe? Então, você começa a se posicionar. Então, assim, pra mim, saber se posicionar, saber falar um não na hora certa, o sim na hora certa também, é muito importante pra gente continuar seguindo a nossa verdade. Exatamente, o autoconhecimento, ele traz para você, não é um autopoder, mas assim, é um empoderamento mesmo de você começar a priorizar e evitar pessoas, lugares e situações. Isso é muito bom porque você evita conflitos, evita aborrecimento, estresse, né? Então você começa a vibrar numa harmonia, automaticamente você cria com que a sua realidade se torne dessa forma. É o padrão de vida do cotidiano que você tem que realmente vai fazer com que a sua realidade se forme. Então o autoconhecimento traz essa perspectiva mais clara, mais ampla sobre a nossa vida, sobre a gente mesmo. Não, e assim, é interessante, às vezes eu falo isso com as pessoas, elas levam às vezes para um outro lado. Tipo assim, então eu tô me autoconhecendo, então eu sou assim, não vou mudar. Sabe? Aquela história, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu falo, não é isso, né? Eu acredito também que autoconhecimento é você seguir aprendendo, né? Você seguir crescendo. E às vezes a gente tem que mudar aspectos da nossa vida que fazem mal pra gente e quando faz mal pra gente, faz mal pro outro também que tá ao nosso redor. Claro. Então é se autoconhecer mesmo, entendeu? É avaliar os pontos que você quer mudar na sua vida. Principalmente por você, não necessariamente pelo outro. Né? Porque quando você muda, automaticamente você muda também para o outro. Claro, você desperta interesse, né? Você automaticamente você interfere na realidade das outras pessoas, né? Por isso quando eu falo, quando você está entrando no processo de autoconhecimento, você se depara com muitas coisas legais, interessantes que o processo traz, promove para você de ferramenta e técnicas e tudo mais. Você fica tão empolgado que você quer passar isso adiante, né? Exatamente. E eu falo, gente, não passe. Não é assim. A melhor forma de você despertar interesse nas outras pessoas é automaticamente você agir condizente com aquilo que você acredita e está vivendo naquele momento. E a pessoa fala, poxa, tá diferente, tá legal, igual sua irmã. Como que você teve coragem de falar assim com o Uber, gente? É isso. Despertou o interesse. É diferente quando você fala, não, irmã, você tem que se agir assim, tem que fazer assim, você tem que colocar limite, que isso, que aquilo. É diferente, né? Então eu gosto muito disso, porque é vasto, é um processo que você não acaba nunca, mas é maravilhoso, eu gosto. Então assim, o principal motivo mesmo para você poder se conhecer é exatamente poder o quê? Redescobrir, reaprender e ativar esse poder interno que você tem, que você desconhecia muitas vezes, né? Que foi inibido aí pela sociedade, enfim, por todo o seu, de tudo que você passou na sua vida desde que você era criança, e hoje você recupera tudo isso, assim, de uma forma mais consciente, mas é você no controle, sabe? Isso é muito bom, né? Isso te dá impulsiona muitas coisas na sua vida. Eu gosto bastante disso. Eu acho interessante, porque igual você falou, é como se fosse um superpoder. Né, o autoconhecimento, ele traz essa força da gente ser protagonista da nossa vida. Algo que já tá dentro de você, olha só, desperta. Então você sai daquilo assim, da zona de conforto, você sai daquela história de vitimismo, na minha família é assim, então vou ter que ser assim também. Você quebra várias crenças a partir do momento que você começa a buscar o autoconhecimento. Então assim, eu indico para todo mundo. Né? Eu acho que eu comecei até tarde. Eu falo muito isso com crianças, até porque eu também trabalho com crianças, falo muito com as mães.
ensina autoconhecimento desde pequenos. Evita muita coisa lá na frente, sabe? Faz eles se conhecerem, fortalece a identidade deles, sabe? Não fica ali focando nas coisas, às vezes, né, que a gente vê nas falhas. É claro que precisa de limites também. A gente sabe que criança e adolescente precisam, sim, de limites. Mas saber a hora certa de falar também, de ponderar. E buscar o autoconhecimento tinha que ter nas escolas, sabe? Eu acredito que no futuro... Ó, será que tem alguém aí, né? Alguém da área escolar, área da educação. Por favor, vamos colocar autoconhecimento desde pequenininho para as crianças. Eu também acho ótimo, assim, quando você começa a introduzir isso desde a infância, né? Tipo, quando você fala um não ou quando você fala um sim, você explicar por quê você está autorizando algo ou não, isso já é muito diferente para criança. Então, assim, não é um não, não pode, não é assim, é feio, não. Não pode, por conta disso, pode gerar isso, pode fazer aquilo. Desde criança. As crianças são muito inteligentes, né? E infelizmente as pessoas romantizam muito a infância, trazendo toda aquela sensibilidade, né, Laís? Você principalmente, mas que ninguém conhece isso, aquela sensibilidade deixando a criança impotente, tirando todo, ou inibindo todo esse alto poder que ela tem. Autonomia, né? Porque faz tudo pra criança, né? Exatamente. E às vezes não fazem por mal, nunca é por mal. Não, nunca é. Sabe? É sempre pra proteger, melhor, né? É sempre pra... Porque eu não quero que ela se frustre, sabe? É muito assim, eu não quero que isso aconteça. E acaba ali limitando mesmo, de fato. É claro que tem alguns perigos mesmo que você tem que controlar ali na hora, né? Porque a criança ela não consegue também aprender sozinha. Mas ter alguém ali para orientar é muito importante. Claro, a gente acaba projetando, né, os nossos medos e receios em cima da criança. Por mais que a gente, tô tentando acertar, tô dando, e é verdade, a pessoa está dando o melhor dela. É verdade. Entende? E tá dando mesmo. Só que a gente acaba, assim, não acertando 100% e tá tudo bem. Mas quando você age com consciência, entendendo as coisas também a longo prazo, a adolescência, a pré-adolescência, como que vai ser o meu filho no âmbito adulto, poxa, é agora, é o presente, o futuro é construído agora. Então é agora que você fortalece a autonomia ou tira totalmente a autonomia de uma criança na infância. Mas para aquela pessoa que está agora entrando, né? Por que buscar o autoconhecimento? E resume pra gente o que isso vai trazer de bom pra nossa vida. Então, quando você entra no processo de autoconhecimento, como eu disse, você começa a fazer escolhas mais conscientes, condizentes, priorizando o seu prazer, a sua harmonia, né, a realidade pessoal de forma harmonizada. Então, automaticamente, você fazendo escolhas mais conscientes, você não se envolve em situações com pessoas, lugares que você não considera que é bom para você. Entende? Não quero isso aqui, isso, aquilo. Então isso te traz uma autonomia, aquela autonomia que você perdeu, isso você vai recuperando isso também. E automaticamente você não se envolvendo, priorizando certas questões que agora de forma consciente apenas você tomará as escolhas, automaticamente você tem uma vida, uma realidade melhor. Então ela deixa de ser estressante, conflitante. Então você começa a criar um ambiente pessoal, uma realidade pessoal, onde literalmente você está alinhado com si próprio. Você não está priorizando ou alinhado com a sua família, ou seus amigos, ou o seu trabalho, ou o mundo de modo geral. Você começa a olhar para si, para de olhar para o externo, para de realizar para o externo, realiza internamente para que tudo aquilo se manifeste na sua vida. Então, assim, esse é o benefício primordial do autoconhecimento. Recuperar a sua autonomia de controle da sua realidade. Dentro da medida do possível. Mas a gente consegue. O autoconhecimento traz para você essa consciência e essa ferramenta primordial do controle da sua vida, de você próprio. Conhecendo os seus pensamentos, os seus sentimentos, como isso tudo trafega, como eu reajo, né, diante do mundo, diante das pessoas. Automaticamente a sua vida melhora. Não tem outra resultante. Não tem outra. Acredito que esse seja o principal benefício do autoconhecimento, que é a nossa proposta. Ou seja, né, o autoconhecimento, ele traz para você essa questão de autonomia, autoconfiança, brilho próprio. Você aprende a tomar decisões melhores para você de acordo com a sua vida, né, Alípio? Então, assim, a nossa missão aqui, juntos, né, nesse episódio número 1, que é o piloto, é despertar em você isso, sabe? De querer se conhecer aos poucos, devagar, sem pressa, para que você possa ter o seu brilho próprio, possa conhecer as suas verdades, sem rótulos, sem crenças. Buscar isso é muito bom. E a gente vai estar aqui como esse ponto de apoio, né? Dando, assim, aqui a nossa referência que a gente tem, diante do que a gente vive, do que a gente está no processo.
Então, assim, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe do que a gente está vivendo. É claro, é muito mais fácil trilhar um caminho que alguém já está trilhando, né? Então, assim, cada processo ele é diferente para todo mundo. Só que tem coisas que é incomum, que é o que tá no processo mesmo, sabe? Então, você pode trocar essa informação, trocar experiência com outras pessoas, ouvir, pegar referências e pode facilitar, inibir você de enfrentar certos desafios, né? Então, assim, não é fácil, lindo, maravilhoso. Mas é algo que demanda de você um pouco de força de vontade, um pouco de comprometimento, um pouco de seriedade. E, gente, e os resultados? Eu posso falar e falar com a boca cheia, sabe? Pode demorar ou pode não demorar. Hoje em dia as coisas estão muito rápidas, né? Verdade. Graças à tecnologia. Mas os resultados pelo processo é magnífico. É cada realização diária que você tem, sabe? É cada insight, é cada percepção que você tem de si próprio, que você fala, eu não sabia que era assim, eu não sabia que eu era assim, eu não sabia que eu tinha tudo isso de força, sabe? É maravilhoso, é muito bom, porque isso traz para você um alto poder, uma autoridade para você próprio, isso te dá um prazer, isso traz para você muitas realizações, então só tem coisa boa. Né? O processo vive de desafio, obviamente, mas chega uma hora que vai ficando uma coisa mais corriqueira, mais cotidiana, porque você entra no automático, né? Vira um hábito. Claro, a gente vai passar para vocês como se fosse um método, né? Para você chegar lá de 4 passos, que você vai viver na autoobservação de forma automática depois de um tempo, e aí? Vai ser maravilhoso. Você vai ver a sua vida mudando, literalmente. Autoconhecimento é sinônimo de um superpoder nosso, que todo mundo tem. Criança, adulto, idoso, enfim, todo mundo tem. Vamos agora para o nosso Minuto Consciente, que é a finalização desse episódio, número 1. A gente sempre vai terminar aqui com uma frase, com um insight, com algo nosso ou algo de algum outro autor também. Falando um pouco, então, Alípio, qual que é a mensagem para hoje? Eu anotei meu Minuto Consciente aqui, ó. Muito legal isso aqui. Isso aqui, eu não peguei de nenhum lugar. Isso chegou para mim ontem, onde eu estava estudando meu roteiro direitinho, vendo direitinho o que eu precisava falar, porque é o piloto, né? Então a gente fica mais claro possível para as pessoas entenderem o processo. E aí chegou pra mim ontem, isso daqui eu falei, gente, é isso aqui que eu preciso fazer. É o seguinte, olha, que legal que é. Viver é uma arte. Então seja o artista protagonista da sua vida. Só você pode fazer por você aquilo que ninguém pode fazer. Olha só que legal. Viver a vida como se fosse um filme. E você é o protagonista do seu próprio filme. Então o autoconhecimento, como ele traz essa redescoberta, ele desperta essa força dentro de você, que é o despertar da força. Então, automaticamente, você entende que você é o protagonista da história. Da sua história é só você. O processo ele é individual. E você interfere na realidade das pessoas. Mas imagine só, você é o protagonista do seu filme. Todo mundo dentro do filme é beneficiário de alguma forma. Exatamente. E você pode escolher que tipo de protagonista você quer ser, né? Com certeza. Você tem total liberdade, olha só. Exatamente. O autoconhecimento, ele traz para você a liberdade da escolha. De forma consciente, você próprio vai escolher. Não é nenhum ambiente externo. Não é ninguém, nenhuma situação. É você. Isso é muito interessante. Bom, esse foi o nosso episódio número 1 do seu podcast favorito sobre autoconhecimento. Esse espaço aqui pra gente ter insights, bate-papo, conversas sérias, mas conversas leves também. Pra você que quer se conhecer, quer entrar nessa jornada épica com a gente. A gente tem um lema aqui, que a vida sim é desafiadora, mas a gente tá aqui pra torná-la épica. Exatamente, gente. Espero que vocês entrem nessa jornada com a gente, né? O propósito aqui realmente é despertar essa força, essa vontade de você se autoconhecer, porque é um processo maravilhoso, é um processo de empoderamento mesmo, de autonomia, de realização, tá? Então, se a gente fala, a gente não vive nenhum flu-flu, nenhum blá-blá-blá, né? A gente tá no processo, a gente entende o que é e a importância que ele traz para a vida das pessoas. Eu acredito que o autoconhecimento, ele é para todo mundo. Sabe, para todas as áreas, em todos os momentos. Então, entre nessa jornada com a gente, aceite esse convite, você não vai se arrepender.